Prezados amigos, prezados irmãos, boa noite a todos. Nós vamos convidar a todos para a prece de início da nossa reunião, que é o momento em que nós pedimos a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, que nos abençoe, que nos ligue ao poder superior da vida e nos beneficie através desta reunião, a fim de que possamos sair daqui com toda assistência, com toda ajuda espiritual, para que nós possamos continuar as nossas tarefas na terra. O mundo está muito atribulado, mas a nossa força, a nossa fé e a nossa confiança através da prece vai nos ajudar. Então vamos elevar o nosso pensamento, como sempre está, elevar até os benfeitores espirituais, especialmente a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai Celestial. E aqui nesta noite nós queremos também solicitar as bênçãos da nossa Mãe Maria Santíssima, que possa se apiedar de todos nós na terra, dos necessitados, dos doentes, dos que passam provações difíceis, nesta onda que a terra está passando e que nós deveremos melhorar as nossas condições. O Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos. E às vezes é preciso que nós passemos pelas provas para melhorar as nossas condições. Portanto, Jesus, divino amigo, nós agradecemos por esta oportunidade e por esta hora. Que todos possam sair daqui abençoados, com o passe reconfortante, a água fluidificada e também a mensagem desta noite, tão importante para os nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meus amigos, hoje a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai estas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus
E, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos no vosso amor. Dai, e o Senhor vos restituirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos, como tendes necessidades de serdes perdoados. E se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Que assim seja. Assim sendo, nós queremos dizer para vocês que nós temos a alegria de ter entre nós, como nossa convidada, para nos ajudar nas reflexões de hoje sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o nosso procedimento diante da mensagem do Cristo, que é renovadora para todos nós. Então, nós temos a nossa companheira Renata Nunes, que está conosco para esta palestra. Ela é servidora pública, trabalha nas atividades da Federação Espírita do Estado de Goiás, vai estar conosco agora, trazendo o tema mais difícil que eu acho. Todos os temas são importantes, mas esse é um pouquinho difícil, mas não é impossível. Não é impossível porque Jesus colocou para nós. Então, nós vamos passar a palavra à Renata. Fica à vontade, com muita alegria, nós estamos recebendo. Primeiro, agradecer a honra do convite. É sempre uma maravilha voltar a uma casa espírita, não é? Os senhores estavam com saudade igual a mim? Porque eu vou contar. É maravilhoso poder sentir de novo esse calor humano, a paz do ambiente, não é? Com certeza nós estamos aqui reunidos sob o amparo da espiritualidade maior. Então, que essa espiritualidade possa nos assistir, que possa nos fazer compreender melhor esta lição do Cristo, que, como o senhor Fábio disse, Jesus deixou por último. Por que será que ele deixou por último? Será que era porque é o mais difícil mesmo? Se era difícil para ele, imagina para nós, não é? Eu tenho certeza, meus irmãos, que cada um de nós aqui teríamos uma história para contar, ou algo para dizer do que nós já entendemos de perdão. Mas eu quero confessar aqui aos senhores de que o material que eu consegui compilar para essa palestra é resultado de muito estudo da doutrina espírita e de muita conversa. Conversas informais com amigos e com pessoas como nós que passamos por tantas adversidades na vida. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, nas nossas lidas com os nossos semelhantes, nós muitas vezes não sabemos se nós perdoamos ou não. Às vezes a gente se impõe também uma conduta tão gigantesca, tão exigente, absurda, que a gente fala, mas você conseguiu se restabelecer, por que essa cobrança? Então, até que ponto a gente vai dizer assim, não, eu consegui perdoar ou eu não consegui perdoar? O que é que o Cristo está esperando de nós com perdão? E até que ponto isso é bom para nós? Porque a primeira impressão que dá, e eu não sei se os senhores já passaram por isso, é que quando a gente está muito doído, quando o coração está amargurado, foi dilacerado, quando nós passamos por uma situação dolorosa, provocada por um semelhante nosso de convivência, e alguém chega para nós e fala assim, perdoa, dá aquela raiva, não dá não? Os senhores são assim também? Aquele sangue, né, vermelho que corre nas veias, a gente fala assim, como assim? Como que eu perdoo essa criatura? Olha o que essa criatura fez, é muito fácil falar.
Mas, meus irmãos, o propósito de hoje é nós entendermos exatamente o que o Cristo espera de nós e por que a gente precisa perdoar. A primeira sensação que a gente tem é essa da balancinha aí. Injustiça. Vamos colocar uma situação grave. Uma mãe que perde um filho, assassinado, em tenra idade. O seu filho amado, que tinha um lindo futuro pela frente, foi assassinado. Alguém teria coragem de chegar para ela e falar, perdoa? Será que é a única coisa que a gente consegue dizer para essa mãe? E que tipo de amor a gente vai colocar nessa palavra perdão e fazê-la compreender que é bom para ela? Porque o que a gente vai ouvir dessa mãe é falar assim, eu quero justiça. Mas como? O que vai aliviar seu coração, minha querida mãezinha? Eu quero o assassino do meu filho na cadeia. Ah, mas o assassino do seu filho na cadeia vai trazer o seu filho de volta? Vai fazer você seguir em frente a sua vida? Vai fazer com que você cumpra o seu propósito aqui na Terra? Então quer dizer que é uma condição para você, mãezinha, ser feliz verdadeiramente dentro daquilo que é possível na sua trajetória terrena atual. A sua única você está condicionando a sua felicidade à ida temporária deste irmão enganado à cadeia? Então quer dizer que se a justiça terrena e humana não conseguir colocar ele na cadeia, você nunca vai ser feliz? É assim? Então vamos levar essa reflexão para o nosso problema. Para nós que fomos traídos, para nós que fomos prejudicados. Será que a gente, muitas vezes, no afã de querer justiça, nós não queremos, não é uma vingança? Será que as palavras são diferentes, o sentimento não é o mesmo, não? Porque, afinal de contas, se a gente quer verdadeiramente uma justiça, essa justiça verdadeira só vem de Deus. Ela vem de Deus. Quando Jesus, isso a gente já sabe de cor e salteado, disse perdoai não 7 vezes, mas quanto? 700? Só 70? Ah, não era 7.000? Não, só 70. E tem gente que faz a conta, dá 490. Então, a esposa, extremamente diligente, vai anotando na agenda. Você, meu amado, já consegui perdoar aqui 449, falta só uma, né? 479. Não, 490, 89. Ok. Então, falta só mais uma para mim te perdoar completamente. Mas é cada ofensa. Então, é 490 naquele dia para aquela única ofensa. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Beba do remédio do perdão. Beba da pílula do perdão. Quantas vezes nós adoecermos? Porque o perdão não é benéfico para o outro. Ajuda o outro na consciência dele, na trajetória dele, na reconstrução do caminho dele que se equivocou conosco. Mas quem precisa sarar, quem precisa do remédio, somos nós, o ofendido. Porque nossa expectativa foi grande, porque nós não soubemos lidar com a situação, porque de alguma forma nós fomos a vítima da história. Inocente ou não, não estou aqui para discutir isso. O fato é, nós vamos cuidar dessa vítima. Então, quando Jesus nos propõe 70 vezes, 7 vezes, não é só os 490. É quantas vezes nós adoecemos. Olha quanto é misericordiosa a justiça divina. Ela permite que a gente adoeça quantas vezes for necessário para nós aprendermos. Chega numa hora que a gente cansa de perdoar e fala assim, chega. Vocês nem ofendo mais.
Nem me sinto mais ofendida com essas coisas. É mesmo? Aconteceu? Já chegou num ponto. Já subimos um degrauzinho, né? Nós vamos trabalhar com questões que a gente escuta dos nossos queridos amigos. Alguém já provavelmente passou pela cabeça e pensa assim: eu não posso perdoar porque ele ou ela tem que pagar pelo que fez. Não é assim? Não posso. Eu até queria, mas eu não posso porque tem que pagar pelo que fez. E a gente tem uma interpretação tão equivocada disso, como se a gente condicionasse. Fazer o outro pagar pelo que fez, ele vai pagar de qualquer jeito. Nós, perdoando ou não, ele vai, ou ela vai pagar de qualquer jeito. Houve um equívoco ali. Isso que nós vamos ler daqui a pouco, eu vou colocar no contexto. Quando Jesus estava na cruz, que foi a maior lição que ele deixou para nós, e ele deixou por último, como o senhor Fábio disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Todo mundo conhece esse ensinamento do Cristo. E ela já me fez refletir muito. Esse assunto do perdão me interessa muito. Então, quando eu penso nessa frase de Jesus, eles não sabem o que fazem, isso me leva a uma reflexão. Eu falo, peraí, se eu pudesse ter uma conversa com Jesus agora, a primeira coisa que eu ia perguntar para ele: como assim eles não sabiam? Eles não sabiam que não podia matar? Ué, mas a lei mosaica, há quanto tempo antes dele já não falava que era proibido a matar? Lá no livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está na consciência dos homens. E que os missionários, os profetas daquela época, vinham antes do Cristo, preparando o caminho para a vinda dele. E eles, na verdade, todos os espíritos de luz e amor que descem à terra é para nos fazer recordar da lei de Deus que já há em nós, na nossa consciência. Instintivamente nós sabemos o que é certo e o que é errado. E a misericórdia de Deus é tão grande que ele envia mensageiros o tempo todo para nos alertar, para nos fazer relembrar. Está lá no livro dos Espíritos essa questão, não me recordo o número, mas está lá. Quer dizer, é algo nato, nós somos divinos, nós temos Deus em nós. Nós somos uma semente que vai virar uma grande árvore. Mas todo o potencial da árvore está na semente, que somos nós. Então, peraí, como assim eles não sabiam o que estavam fazendo? Deixa eu entender, Jesus, porque o Senhor é o guia e modelo da humanidade. O Senhor não falou nada que fosse desnecessário ou mentiroso. Não. Eles não sabiam o que fazia, e Emmanuel tem uma passagem maravilhosa que fala disso. Eles não sabiam o que o aguardariam. É isso que eles não sabiam. Esse assassino do filho dessa mãe que nós comentamos, se ele soubesse o que o aguarda na cadeia, se ele soubesse o projeto reencarnatório que o aguarda, se ele soubesse os tormentos de consciência que ele vai passar na terra ou no umbral, por quanto tempo ninguém sabe, até que ele se renove, talvez ele pensaria meia vez antes de ter matado aquele filho. Se aquele que nos traiu, se aquele que nos prejudicou, se aquele que nos enganou soubesse o que os aguardam, meus irmãos, eles pensariam apenas meia vez e não uma inteira. É isso que eles não sabiam. É isso que, enquanto nós, vítimas, somos, precisamos entender para não nos sentirmos injustiçados, porque não existe injustiça na lei divina. Ninguém nasceu com a missão de fazer o outro sofrer. E nós vamos ver isso adiante. Essa passagem é tirada do capítulo 51
do livro Roteiro de Jesus. Humberto de Campos teve uma sensibilidade tão grande para fazer a gente entender de um diálogo que Jesus teve com, não me lembro o nome do discípulo, após a morte de Jesus, porque ele questionava: Jesus, você era tão parcimonioso, como assim o mal tem que fazer o que quer? A gente não pode combater o mal com a violência. E ele começa com aqueles questionamentos. E aí, Jesus responde para ele: não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei algemado à cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que devia fazer. Não. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso mesmo se revelavam dignos da maior compaixão. Somente com compaixão pelos nossos algozes nós somos capazes de perdoar. Porque eles estão numa fria. Eles estão muito pior do que nós. Nós estamos resgatando. Nós estamos melhorando. Nós estamos sensibilizando o nosso coração quando um mal nos atinge. Aquilo que nós interpretamos mal. Eles não. Eles estão se comprometendo. E é por meio da compaixão que a gente começa a trabalhar o nosso coração, limpar a nossa alma, para começar a desejar o bem para essa criatura. Não posso perdoar porque não concordo com o que fizeram e não confio mais naquelas pessoas, ok? Eu não posso perdoar por isso? Nós pensamos assim? Não confio, não concordo, por isso não perdoo. Vamos entender. Se uma pessoa já provou várias vezes que não é de confiança, nós não temos que dar mais oportunidades para essa pessoa nos prejudicar. Não é certo, não é, nós temos que colocar o nosso discernimento à prova também. No livro que trata do perdão, o Rossandro Klingen, ele tem um livro que trata disso. Especificamente, ele traz 5 casos clínicos. Alguém recorda desse livro? Alguém já leu? 5, esse. Muito obrigada, minha querida. Esse mesmo. Ele trata de um caso em que uma moça tinha sido estuprada por um tio. E a mãe dessa moça sabia e não impedia que ela fosse passar finais de semana na casa do tio. Ela simplesmente se omitia por uma questão familiar, social. E aí, esse caso fez, eu conversando informalmente com uma pessoa, me fez refletir, e seria certo nós deixarmos as nossas crianças conviverem sozinhas de forma desprevenida com uma pessoa que já provou que tem a tendência do abuso sexual com criança? Ou seria preconceituoso? Entendem mais ou menos o que eu quero dizer? Será que a ação da nossa consciência é razoável? Uma pessoa que já provou que tem essa tendência, que precisa de tratamento, que precisa de cuidado, que precisa de amor e orientação, mas eu vou deixar as crianças perto dessa pessoa, vou colocá-la na evangelização infantil. Sozinha lá. Tá certo. Não é por aí, meus irmãos. Veja o que essa frase diz para nós. Está lá no livro Boa Nova. O perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. O que é prescindir? Dispensar. Não dispensa, quer dizer, eu preciso. Vamos entender? O perdão não exclui a necessidade de vigilância. Rapaz, olha, eu lamento tanto por essa tendência que você tem, mas eu não posso deixar as crianças com você. Eu preciso ser vigilante. Sabe por quê, meu irmão? Por causa dessa tendência sua e tal, tal, tal. Nós podemos trabalhar em conjunto. Posso colocar você para trabalhar em outra área. Entende o que é acolhimento?
É olhar para o ser humano e ver o humano falho e perfectível, porque um dia ele não vai ser mais daquele jeito. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com o nosso preconceito, muito grande. O preconceito exclui. O preconceito joga fora de tal forma que a gente fala assim, não tem conserto mais. E não é assim que a doutrina espírita nos ensina. Nós todos temos imperfeições, tendências, defeitos, quedas, falhas, inúmeras. Nós precisamos de orientação, de acolhimento, de amor. Mas o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não dispensa a verdade. Certo? Fica claro assim? Não posso perdoá-los porque não quero mais conviver com eles. Tudo bem? Não quero conviver, é uma escolha minha, como é que eu faço? Isso é perdão? Alguém já pensou assim? Eu tenho o direito de selecionar as pessoas com quem eu convivo? Como é que fica essa história? Isso é perdão ou não é da minha parte? Vamos ver. Lá diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vamos prestar atenção nessa frase. Lá está falando que precisa conviver? Como é a forma de amar o inimigo? O próprio Evangelho no capítulo 12 nos ensina que Deus jamais nos exige um amor aos amigos igual a um inimigo. É desarrazoado isso. Para os amigos que nos inspiram confiança, que têm uma construção de amizade sólida conosco, que nos compartilham alegrias, que falam verdades para nós de forma amorosa. Os inimigos não. O inimigo, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser vigilante, temos que ser sagazes como serpentes e simples como as pombas. Não era assim que recomendava o Cristo? Mas o que Deus espera de nós com relação a esse amor aos inimigos? Fazei o bem. Ok, eu posso fazer o bem. Eu posso auxiliar na medida do possível. Eu posso. Ok. Orar. Será que a gente já consegue orar para o nosso inimigo? Do fundo do nosso coração? Já exercitando a compaixão? Já compreendendo que esse irmão esteve em erro conosco? Mas que um dia, quem sabe, desperta na sua consciência o amor e percebe o erro. E fazei o bem, ame e ore pelos que vos caluniam. Ore por aqueles que não gostam de nós. Oremos. A oração é a nossa conexão mais forte com Deus e com a alma daquele nosso irmão. Aquilo que a gente muitas vezes não consegue expressar com palavras diretas, que toquem no coração do nosso irmão, a gente consegue obter muitos bons êxitos com a oração. Orando pela alma, porque todos nós, meus irmãos, sem exceção, somos sedentos de amor e paz. Até os nossos inimigos, podem ter certeza. Lá no livro dos médiuns, na questão 267, que trata da identidade dos espíritos, diz assim: os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se. Por que eu trouxe essa passagem do livro dos médiuns? Para a gente entender qual é a característica, como que é a personalidade de um espírito mais elevado. Espírito elevado, meus irmãos, tem tempo para perder, não. Não quer me escutar, não sou dono da razão, não. Não me escutam, não quer a minha presença, ó. Retiram-se. Essa frase do livro dos médiuns me trouxe muita paz. Porque me fez entender que a gente não precisa amarrar o burro e ficar empacado numa situação que não nos leva a nada. Perdão é ação. Perdão é sentimento puro. A gente tem muita coisa boa para fazer.
que a gente possa melhorar a nossa vibração energética para que a gente também possa se afinizar mais com pessoas melhores e estarmos à disposição para fazer o bem. Fica mais claro assim? Se eu perdoar, ele ou ela pode pensar que poderá me ferir de novo. Quem já pensou assim? Eu não posso demonstrar que eu perdoei, eu não posso perdoar, porque senão a pessoa vai fazer de novo. E aí a gente encontra, lá no livro Pão Nosso, do Chico Xavier Emmanuel, seja o vosso falar sim, sim, não, não, disse Jesus. Os senhores já pararam para pensar como é que Jesus falava não? Jesus era doce, elegante, ele era extremamente gentil, tinha uma personalidade ímpar, uma bondade, uma luz, uma autoridade moral que ninguém não pisou no chão dessa terra até hoje, igual a ele. Como que Jesus falava não? Era um não mais amoroso e doce. Quando ele foi tentado no deserto, se os senhores vão recordar disso, aquele espírito impuro, sabendo das angústias dele e tudo mais, fez com que, se aproveitando da situação de sofrimento de Jesus, chega nele e fala: transforma essa pedra em pão. Tipo assim, você está passando fome por quê? Vou desafiar, você não é o Todo-Poderoso? Por que você não transforma essa pedra em pão? E aí Jesus, porque ele sabia exatamente por que ele veio à Terra, e ele sabia exatamente por que ele estava no deserto, o que ele responde? Quem lembra? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. No final dessa conversa, Jesus transformou a pedra em pão? Ele acata a ordem, a provocação, o desafio do espírito impuro? Ou ele esclarece? Como se diz: meu irmão, não vou fazer isso. Eu sei que eu posso, mas não devo. Porque o homem na terra precisa de exemplo, de palavra, precisa de ensinamento. E eu estou aqui para isso. Então, como era o não de Jesus? Lembremos também daquela passagem em que um jovem estava um pouco angustiado porque o irmão não queria dividir com ele a herança. Vocês lembram disso? Ele não queria dividir. E aí ele chega para Jesus e fala assim: mestre, faça com que o meu irmão divida comigo a herança. O que Jesus responde? Quem lembra? Acaso sou juiz ou partidor? Jesus poderia determinar? Ele é o governante do planeta Terra. Se ele quisesse, ele poderia. O que ele estava ensinando para aquele jovem? Divisão de tarefas. Competências. Não sou eu quem faço partilha de bens. Mas, vem cá, deixa eu te contar uma história. Aí ele conta uma parábola, né? Daquele senhor que estava aumentando sempre os seus bens, e aí, cada vez que passava o tempo, ele aumentava um celeiro e acumulava tudo nesse celeiro para que ele tivesse uma velhice muito cheia de fartura e tranquilidade, pudesse beber e gozar da vida na velhice, mas de forma egoística. O que acontece com ele? Quando Deus olha para a situação desse senhor que estava acumulando e fala: insensato que és, hoje mesmo te tirareis a vida. Quer dizer, quando aquele jovem sai da presença de Jesus com essa mensagem, o que Jesus estava dizendo para ele? No final dessa conversa, Jesus fez a partilha? Não. Olha a forma de dizer não.
a gente diz não com amor, com ensinamento, com caridade. Então, seja o nosso falar sim, sim, não, não. O falar o sim e o falar o não tem diversas formas. E vai muito da intenção com que a gente diz. Se o nosso, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, a gente sabe disso. A energia que a gente põe no nosso não e no nosso sim vai definir o nosso futuro. Define uma situação. Define uma circunstância. Se para resolver ou para piorar. Então, a gente precisa ter discernimento nesse falar sim, sim, não, não. Não posso perdoar porque eles não tinham o direito de fazer o que fizeram. E tinham. Tinham ou não? Fui prejudicada, fui traída, fui abandonada pelos meus pais, enfim, me tiraram o emprego dos sonhos, arrombaram o meu carro, né? Destruíram a minha casa, né? E aí? Quem fez isso? Tinha o direito de fazer? Tinha o direito? Alguém acha que sim? Vamos ver essa questão. Lá no Livro dos Espíritos, questão 470, fala assim: nunca. Eu faço muita questão de enfatizar esse nunca. Porque eu ainda acrescentaria: nunca, jamais, em hipótese alguma, o espírito recebe a missão de fazer o mal. Então, isso que nos acontece de ruim, não foi porque Deus mandou, não. A vida nos direciona para que nós melhoremos o nosso caráter, o nosso espírito. Mas para isso, a vida se vale dos espíritos impuros. Enquanto os espíritos que convivem conosco são impuros, eles estão sujeitos a nos fazer mal. Mas eles não têm o direito. Não tem o direito, ninguém nasce com a missão. Ah, o meu pai me abandonou quando eu era jovem, quando eu era criança. Ele tinha o direito? Não, ele tinha uma missão com você. Coitado dele, não sabe o que perdeu. Ele não sabia o que fazia. Ele não sabia que ele tem um compromisso com você. Então não é uma missão abandonar. Não é uma missão trair. Não é uma missão prejudicar. Não, nunca. Isso significa que falharam conosco. Só isso. Ninguém nasceu com a missão de fazer o outro pagar o seu débito. Isso acontece porque nós somos imperfeitos, impuros. Hoje somos nós as vítimas e ontem, por desconhecer a nós mesmos e não relembrar das leis divinas que estão em nós. Jesus disse que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso, essa máxima de Jesus, nos garante a justiça. Não se preocupem, meus irmãos, não existe justiça na lei de Deus. Então, antes a justiça dele do que a nossa vingança. Porque a vingança não reconstrói. Deus vai atuar na vida desses nossos irmãos com muito amor, da mesma forma que atua na nossa. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, é nada mais nada menos do que a lei de Talião. Passar pela mesma experiência com que nós passamos. Nós provocamos. E vem mais, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Ai daquele que está disposto a fazer a gente pagar os nossos débitos. Eu tenho débitos. Eu tenho o que resgatar. Eu tenho o que expiar, porque eu nunca fui santa. Eu tenho um passado. Nós fomos feitos simples e ignorantes. Era natural que o erro ocorresse. Mas ai daquele que está disposto a me fazer pagar. Enquanto eu resgato, o outro se compromete.
Como eu sei que eu perdoei de verdade? Essa é a questão, para a gente já partir para o encerramento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, amar os inimigos é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. E a gente vai interpretar isso também de uma forma contrária. Pensa naquela pessoinha, aquela criaturinha maravilhosa que Deus colocou na vida da gente, que muitas vezes faz a gente subir o sangue. Pensa nela nesse instante. Imaginem os senhores que essa pessoinha acabou de ganhar na loteria. Sozinho. Nossa, casou com a modelo tal. Comprou a casa que queria. Passou no concurso público que estava estudando. Está dando tudo certo para essa pessoa. Que maravilha. Que Deus o ajude. E vamos pensar no contrário? Pensa de novo nessa pessoinha. Vamos pensar no contrário. Sabe aquela pessoa, né? Porque as pessoas adoram dar notícia, né? Sabe, fulano, fulana? Pois é. Teve um problema assim, 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 sofreu um acidente, está no hospital. Não mesmo? Ah, tinha o que mereceu, né? Será que é isso que vai passar no nosso coração, na nossa mente? Sabe, fulano, fulana, você não tem noção do prejuízo que levou? Fez isso, isso e aquilo. Aconteceu isso, isso e aquilo. Ah, mas pelo que fez comigo, está pagando agora. Será que é isso que vai passar no nosso coração? Ou é a compaixão? Enquanto o bem feito mereceu, ainda bem que foi assim, enquanto esse tipo de pensamento passar no nosso íntimo, isso significa que nós não perdoamos verdadeiramente. Porque muitas vezes Deus permite que a gente esteja presente ainda, porque para fazer um filho resgatar, precisa talvez de muitas encarnações, a gente nem vai estar presente, a gente nem vai ver aquela pessoa sofrer. Muitas vezes, cada um vai tomar um rumo na vida. Mas, e quando nós estamos presentes? E quando as notícias nos chegam ao ouvido, será que Deus não está testando? Não é nós? Não é o nosso coração? Para saber se a gente perdoa mesmo? Para saber o quão puros nós já estamos? Para saber como é que está o nosso nível de compaixão? Será que aquela notícia não é para nós? Só para a gente pensar, tá bom? Isso aí é o fiel da balança. Então, quando a gente tiver dúvida, vamos pensar nisso. Se tivesse acontecendo uma coisa ruim, como é que eu ia sentir? E se fosse bom, como é que eu ia sentir? Certo? É uma dica que o Evangelho nos dá. Afinal, para que serve o perdão se ainda dói tanto e nada será como antes? Não é uma boa pergunta. Essa mãezinha que perdeu esse filho, ela vai chorar o resto da vida. Com o assassino na cadeia ou não. O tempo passa e a saudade aumenta. Ele nunca mais vai voltar para casa. Como é que essa mãe pode perdoar? Se nada vai ser como antes. Meus irmãos, se de tudo que foi dito aqui hoje, nós conseguimos só lembrar dessa frase de Santo Agostinho, já vai ter valido a pena. Se um homem mau te ofende, perdoa-lhe para que não haja dois homens maus. É só para isso que serve o perdão. É para que a gente não seja objeto de maldade e de vingança. Só para isso. Para que a gente entregue o nosso coração inteiramente a Deus. Ele vai fazer a justiça dele. Na medida do outro, da possibilidade do outro aprender. Porque Deus sabe a medida certa. A vingança, ela só destrói. Ela não repara. Então, se um homem mau te ofende, perdoa-lhe para que não haja dois homens maus. Ou seja, o outro já provou que é mau, mas e eu? Certo? Eu não quero, não consigo liberar o perdão. Questão 95. Em face dos esforços da 95 do Livro Consolador. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde?
essa aqui é a questão chave da nossa fala. Para que a gente precisa perdoar, meus irmãos? Olha essa resposta maravilhosa de Emmanuel. Para o homem na terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Isso quer dizer o quê? Enquanto eu estiver alimentando amargura, mágoa, rancor, ódio, ressentimento, eu estou me desconectando de Deus. Quando eu me desconecto de Deus, eu abro brecha para a doença. Quando eu perdoo, eu estou tomando um imunizante. Estou me vacinando. É isso. Enquanto nós mantivermos essa conexão plena com Deus, nós estaremos bastante imunes. Fora da caridade não há salvação. Salvação de quem? Do outro? Salvar é deixar em segurança. Quando nós perdoamos, nós nos blindamos contra qualquer mal. E não estamos mais sujeitos a nenhum ataque. Deus não permite que aquele que perdoa sofra qualquer vingança. Isso está no Evangelho. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. Aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Porque a falta do perdão nos conduz à vingança. E nós não sabemos. Da mesma forma, né? A gente vira, ficam dois homens maus. Cometi um grande mal, minha vítima não me perdoa. Como posso seguir em paz? Agora nós estamos conversando com o algoz. E nós? Nós que já prejudicamos. Como é que a gente vai lidar com as nossas vítimas? Do livro Pão Nosso, Chico Xavier, capítulo 120. A severa palavra do Senhor, concilia-te. O que equivale a dizer? Faze de tua parte. Faz sua parte. Corrige quando for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Faça a tua parte. Deixe que a vítima processe a informação e ela faz a parte dela. Cada um fazendo a sua parte. Essa imagem é só para nos fazer lembrar que nós não estamos sozinhos, não é só no planeta Terra. É no cosmos inteiro. O planeta Terra está passando por momentos delicados e está exigindo muito de nós. Agora é a hora. Nós estamos começando a entrar na fase, o planeta Terra na fase de regeneração. Nós não vamos levar para lá as nossas questões, o nosso passado tenebroso. Então, muita coisa muito ruim está acontecendo agora é para limpar. Porque isso aqui vai ficar bom demais ainda. Então, que a gente aproveite, que nós possamos aproveitar a oportunidade para limpar verdadeiramente o nosso coração. E que nós possamos ter sempre Jesus na nossa mente, que deu o exemplo. Então, meus irmãos, confiemos, porque a justiça de Deus não falha. Muita paz no coração de todos nós. Eu espero encontrar todos vocês no mundo de regeneração também. Muita paz, tudo de bom. Então, depois de uma lição dessa, né? No mínimo, a gente vai para casa pensando em quem está precisando do nosso perdão, né? E lá no cantinho da nossa consciência, a gente sabe quem que é. Então, nós queremos, então, agradecer a Renata por estar aqui conosco nesta noite e fazer para nós tão interessante reflexão a respeito do perdão. Esse tão falado perdão que nós ouvimos falar, né? Às vezes as pessoas pedem, é o mais grave, né, Renata? Perdão pelo que eu te fiz, eu não perdoo. A pessoa vem pedir perdão para nós. Então, nós agradecemos a Renata, que Jesus possa abençoá-la na sua tarefa de divulgadora da doutrina espírita, de divulgar
esses princípios de Jesus, muito importantes, e estão cada vez mais atuais. Quem precisa, se nós não soubemos até hoje, nessa pandemia, a quem nós precisamos perdoar, aliás, antes da pandemia, agora na pandemia a gente sabe que a gente conviveu, né, forçadamente com aqueles, e que aqueles piores inimigos nossos que nós precisamos perdoar mais e que nós precisamos pedir perdão estão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E assim, agradecendo, nós vamos convidar a todos para o passe, para a gente receber o passe. É quando Jesus, das suas mãos bondosas, ele passa para nós a energia positiva que nós estamos precisando, a força para a gente perdoar, a fonte divina de luz que nos dá o ânimo para continuar o nosso melhoramento. Então, que a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que o manto de energias positivas da nossa Mãe Maria Santíssima, que pelos Espíritos benfeitores que nos assistem, estão aqui nesta hora, sabendo das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas doenças, possam nos assistir. Reveste, Senhor, o nosso espírito, o nosso corpo, dessas forças divinas, que é a força do universo, que nutre a nossa vida, que melhora o nosso viver. Que a Tua bênção divina, Senhor, abra os nossos caminhos de acordo com a nossa intenção do bem, porque todos nós queremos o bem. E a Tua força divina, as Tuas mãos do nosso Pai Celestial, possa nos assistir agora. Mestre Jesus, que a Tua luz divina possa estar presente, como temos a confiança de estar, porque o Senhor prometeu que onde estivessem reunidos 2 ou 3 pessoas em Seu nome, aí o Senhor estaria. Confiamos, Senhor, que com a Tua presença, todos nós estaremos beneficiados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Que a paz desse Senhor Jesus nos acompanhe agora e sempre.